Meu nome é Gisela e eu tenho 68 anos, fazendo hoje. Não sei quando que esse episódio vai ser colocado, mas é um presente que eu estou me dando para começar a passar as informações que foram validadas com a minha faculdade de nutrição. Eu estou aqui com a Raquel, estudante ainda de nutrição, com 23 anos, e ela já vai se apresentar. Oi, pessoal, eu sou a Raquel, eu tenho 23 anos, atualmente falta um aninho para me formar na faculdade de nutrição. Eu acho que mesmo não estando formada, eu já tive algumas experiências boas dentro da nutrição, algumas oportunidades também, e atualmente eu faço iniciação científica, então eu também sou pesquisadora. E tô com o prazer de estar aqui com a Gisela para a gente conversar um pouquinho, que não é muito cedo e nem muito tarde. A gente está falando de tempo, e é o tempo não do clima lá fora, mas sim o tempo nosso, o nosso tempo pessoal. E a gente pretende aqui falar mais direcionado para mulheres. Somos mulheres com uma diferença de idade de 45 anos e a gente pretende falar justamente a respeito desse tempo. Como é que a gente usa esse tempo que, como a gente está se apresentando, que nunca é cedo demais e nunca é tarde para você promover uma qualidade de vida melhor. Por que a gente está falando isso? Porque eu, com 68 anos e com a qualidade de vida que eu me propus a me permitir e a ter, eu hoje posso falar que eu sou uma pessoa bastante ativa, estou procurando manter a minha autonomia como um objetivo, como uma finalidade de vida, minha autonomia, que significa também a minha liberdade, e com isso mostrar que é possível, que nunca é tarde demais. E é sempre bom, o quanto antes, começar a se cuidar. Eu me cuido assim, eu comecei a me cuidar mais seriamente nos meus 14 anos. Eu já fui obesa. E aí isso também vem muito da escolha da nossa profissão. Então eu acho que eu sempre quis ter o propósito de ajudar as pessoas. Eu venho de uma família totalmente de médicos. Então eu já fui obesa, tem essa questão dos médicos, entre outras coisas. Então, dos 14 anos para cá, eu sempre comecei a me cuidar, eu sempre tentei comer de tudo, nunca excluí nenhum alimento, mas eu sempre tentei ter aquele famoso equilíbrio, aquele famoso vamos comer de tudo. E eu sempre tentei me cuidar, eu acho que sempre tentei me conhecer e ver meus limites dentro do possível. E eu acho que a faculdade de nutrição traz isso, né? Começa a validar aquilo que a gente pretende, que a gente nem sabe o que a gente vai descobrir dentro de uma faculdade, né? E eu, no meu caso, quando eu sou mãe de 2 filhos, e quando eu comecei com a introdução alimentar, que eu dei de mamar, mas depois eu comecei com a introdução alimentar, e eu comecei a ver o quanto que era importante a minha responsabilidade no passar a alimentação para os meus filhos. E isso já tem mais de 30 anos, e de lá para cá eu vim me aprofundando para saber a respeito do que é realmente o alimento, como sustento, como medicamento, como que ele funciona. E a faculdade de nutrição foi estimulada, eu fui fazer, estimulada justamente por um dos meus filhos, para validar esse conhecimento. Só que eu não sei o que você pensa, porque se eu pretendo continuar clinicando, é claro que eu quero também clinicar, mas eu quero passar as informações que eu tenho, o meu conhecimento, a minha experiência, não só na alimentação, como no treino, enfim, para o maior número de pessoas possíveis. E aí a gente veio se arriscar a fazer um podcast, porque a gente também não sabe como é que isso funciona. A gente sempre acompanhou, eu acho que assim, pelo que a Gisela sempre me fala, e eu também, eu sempre gostei muito, assim, desse conteúdo falado, desse conteúdo, que é uma conversa, né? Então, vamos testar esse tipo
transmissão de informação, porque é uma coisa que a gente gosta, eu acho que tem muitas pessoas que podem gostar, e não é uma maneira muito fechada, uma maneira muito teórica, assim. É uma maneira... Porque eu também não pretendo aqui dar aula, né? Eu acho que a gente pode falar aqui de alguma coisa que não seja nada tão acadêmico, mas que possa abranger o maior número de pessoas possíveis, né? Porque não adianta a gente só falar para quem está no consultório, enquanto que a gente tem uma informação enorme para passar. Então, por isso que a gente está fazendo aqui esse podcast. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Exato. Eu produzo, eu e a Gisela, a gente produz o conteúdo para o Instagram, e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, assim, para não ser muito acadêmica, porque, assim, tem as pessoas que assistem e são acadêmicas, então, outras nutricionistas, entre outras coisas, então, se a gente falar uma coisa mais teórica, eles vão entender. E tem o pessoal que não vai entender, sabe? Que a ideia é falar para quem não entende, né? É justamente a gente falar e numa linguagem mais fácil, porque a gente também não está aqui nem para dar aula e muito menos para dar consulta. Receita, dieta. Receita até que eu quero dar, né? Receita... Porque eu quero que todo mundo coma a comida que eu como e viva da mesma forma que eu, porque eu acho que funciona. Por isso que eu quero, né, da gente passar. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo é que o que tanto a Raquel quanto eu, o que a gente pretende é que dá informação e dá alguns posicionamentos, mas nada punitivo, né? Porque você é muito jovem, então você não tem que fazer nenhum procedimento, ou não tem que se cuidar, ou não tem que, enfim, treinar. E uma pessoa muito mais velha, como eu não preciso necessariamente só caminhar para fazer passeio no parque, eu não preciso só fazer hidroginástica, eu posso fazer outras coisas além disso. Aliás, eu vi até uma pessoa bastante interessante que ele fala que a academia devia ser um lugar onde a cor predominante seria o cinza, que é a cor do cabelo dos idosos. Então, o lugar do idoso, o lugar da pessoa mais velha, não é necessariamente na hidroginástica, nem caminhando na praça no final de semana. É dentro de uma academia, puxando peso. Mas isso serve para mim. Talvez sirva para você, talvez sirva para você. Agora, tem tantas outras alternativas que podem servir para a gente informar e poder começar a praticar. E não é porque você não fez que você não pode fazer. E não é porque você é muito jovem e que está tudo bem e que você se sente bem. E que você vai continuar assim. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que assim, o jovem tem uma coisa que às vezes ele não pensa no amanhã. Ele pensa no agora. É meio imortal, né? O jovem é imortal. Então, por exemplo, eu estava hoje até... Engraçado que a gente levantou isso porque eu estava conversando com uma professora minha e ela falando dos adolescentes que entram, os calouros, não sei o quê. A gente já tem Você entra o quê? Com 18 anos na faculdade? Você entra com 18... Mais ou menos. Mais ou menos. Na primeira. Não, mas você entra... Depois eu entrei com mais 60 na segunda, mas enfim. Você entra com 18 e aí você vê que, por exemplo, o foco dele é a festa no final de semana. Aí a vida dele vai se resumir à festa do final de semana. Não tem mais isso, não tem mais aquilo para fazer, sabe? Aí depois a festa acaba, é a festa do próximo final de semana. E a saúde, sabe? A saúde vai como? A saúde vai... Você não pensa na tua saúde, você não pensa na consequência. Eu não sou a dona, assim, da moral, porque eu já fui um pouco mais inconsequente, hoje eu tô mais policiada disso, porque, enfim... Mas eu acho que o pessoal, às vezes, é muito inconsequente e ele só pensa no hoje, no divertimento que ele vai ter agora. E isso é super importante, né? Porque aí você vai falar, não que exista algum tipo de arrependimento, porque já foi, já foi. Exato. Mas o que você teria feito para não ter esse tipo de consequência? Porque, na verdade, você acaba até indo para o médico e vai fazer o teu check-up, independente da tua idade, e o médico vai falar, tá tudo bem. Se tá tudo bem, então eu vou continuar fazendo o que eu não faço ou vou continuar fazendo aquilo que eu faço. Independente, não estou fazendo nenhum julgamento.
Mas aí ninguém entende que cada dia que passa pode ser um dia a mais, mas com certeza é um dia a menos, né? É um dia a menos. E não tem ninguém ficando mais jovem. Ninguém. Não, ninguém fica mais jovem. E se a gente não ficar mais jovem, o que é inegociável, né, para você continuar envelhecendo e permanecer? Claro que a gente está falando do que pode ser previsto, né? O imprevisto a gente não sabe, mas o que você, né? Quais seriam as perguntas que a gente faria anteriormente? E qual é a pergunta que você faz para o teu tempo próximo? Não estou te falando de ontem ou de amanhã ou depois. A gente está falando de tempo, né? Justamente desse tempo de vida que a gente tem, né? O que a gente pode fazer? Né? O que a gente deve fazer? Isso que você fala, o jovem é jovem. O jovem, ele é... E tem que ser jovem, né? Cabe ao jovem viver como jovem. Mas isso não significa necessariamente que ele só vá viver inconsequentemente, né? Sim. Eu acho que o pessoal, a gente percebe que, assim, agora tem a geração saúde, então é aquele pessoal que vai todo dia pra academia, você vê, sei lá, 1h da tarde, só tem o pessoal de 20 e poucos na academia, porque vai depois da aula, vai depois das outras coisas, e tem outra geração e tem o outro lado o outro tipo de pessoal que só você vive uma vez, sabe? É verdade, né? Ele só quer saber daquilo. Mas também tem agora que você estava falando, né, do pessoal os mais jovens, e não necessariamente isso é atributo só dos jovens, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente, né? Do tipo de... o que você pretende quando você vai a uma academia, né? O que você pretende em termos da sua imagem, da sua autoimagem, aquilo que você quer representar e aquilo que você pretende para você dentro de uma academia. Qual é o teu objetivo lá, né? É a mesma coisa quando você faz um procedimento estético, quando você usa um creme, enfim, quando você vai se cuidar, o que você está pretendendo, né? Qual é o objetivo disso tudo? Porque é difícil da gente saber, né? Às vezes é difícil da gente escolher um sorvete de creme ou de chocolate, né? Então... É que muito do jovem eu percebo que eles fazem para agradar. Assim, agradar uma pessoa em específico, agradar o grupinho. Ou a eles mesmos, sim. Ou a eles mesmos, ou para pertencer. A gente tem essa coisa do pertencimento. E todo mundo quer pertencer em algum lugar. Mas eu percebo que tem pessoas, assim, amigas minhas, que fazem certas coisas para pertencer ao grupo a qualquer custo, se encaixando numa coisa que ela não gosta. E que faz porque está indo junto com a galera. Mas você sabe que você está falando um negócio, agora o pessoal pessoal mais velho, não vou nem falar da minha idade, mas tem uma questão super importante, que também a academia, ou atividade física, ou qualquer tipo de esporte, ele é completamente inclusivo. Você que a gente se sente meio, sabe, vou entrar numa academia, o que está me esperando, né? Mesma coisa, você vai abrir um livro, né? Que história que você vai ler? O conteúdo do livro, né? Agora, quando você vai para uma academia, além de enfim, de cada história, você tem lá um tempo de inclusão, onde você olha outras pessoas, onde você se percebe olhando as outras pessoas e você atinge objetivos que você nem sabia que podia ter. Então, é muito interessante cada um o que vai buscar na academia. E o que acha dentro da academia. Que para mim, por exemplo, é um prazer enorme. Para mim para mim, além de ser um prazer, é fundamental. Sim. Não, para mim, a academia se tornou que nem escovar os dentes. Faz parte. Eu acho que pra gente tornou... Mas você sabe que, para mim também, o meu treino... Eu tenho um treino de vida, né? Que é diferente. Você mora com a tua mãe. Hoje eu já moro sozinha, né? Meus filhos já não moram comigo. Mas eu começo o meu treino comigo mesma, né? Eu acordo e me olho e vou ter que conviver comigo o dia inteiro. E nessa hora que eu acordo, antes de eu fazer qualquer coisa, eu me cuido, né? Eu arrumo meu cabelo, eu lavo meu rosto, para poder entender que eu vou me deparar comigo em qualquer espelho, em qualquer imagem, e eu quero me sentir bem.
E não é Nossa. só necessariamente eu pôr uma maquiagem. Mas, além disso, o meu treino também começa quando eu penso não só na atividade física que eu vou ter, mas no sono que eu tive e naquilo que eu vou fazer para me alimentar, Uhum. para me sustentar. E isso, para mim, faz parte de uma rotina que hoje é obrigatória. Eu não consigo pensar, mesmo quando eu vou trabalhar fora, quando eu não posso voltar para casa para comer, enfim, ou quando eu não estou fazendo, trabalhando de casa, eu me preocupo nesse primeiro horário qual vai ser a minha alimentação Como eu vou do mesmo? dia. E aí que começa realmente, pode ser que eu tenha começado um dia anterior, ou mesmo no final de semana, já preparando aquilo que eu pretendo, daquilo que eu preciso, daquilo que vai me fazer bem. E isso daqui também faz parte da minha rotina de treino diário. E é diário e vale de segunda a segunda. Segunda. Não é necessariamente só de segunda a sexta, porque sábado e domingo é dia. É um dia como outro E qualquer. não dá para abrir mão Sim. disso, né? Com certeza. Mas voltando ao tempo, quando a gente está falando que nunca é cedo e nunca é tarde, a gente tem uma certa inibição, né? Sim. Fala, bom, eu vou chegar em algum lugar, ou eu vou. Como é que eu vou me reportar? Como é que eu chego em. Qual é o lugar que eu tenho que ir? Qual é o esporte que eu vou fazer? Qual é a atividade que eu vou fazer? Em qual coisa eu me encaixo, aquela coisa. Onde eu caibo? Onde eu caibo. Que eu vejo, assim, esportes coletivos, futebol, não sei o que, tem toda essa coisa social do acolhimento. Eu vejo que tem times de futebol que o pessoal é super amigo. Agora, academia... Já é como natação, né? Academia já é outra coisa, é você por você mesmo. A natação também, né? É um esporte solitário e você tem que ir lá e fazer e se sujeitar. Sim. E é verdade, a gente não sabe, né, o que nos espera. Assim, você falou da natação, eu faço natação, é você por você mesma. E é muito solitário, e é né? É uma delícia, mas é solitário se você abrir a boca para conversar sem engolir água, né? Então... Mas pelo menos dá para você pensar, né? Você fica pensando, não precisa contar, né? Porque na academia você não dá, às vezes não dá nem para... Que também, às vezes, é uma vantagem. Como você está contando as tuas repetições, pelo menos pode ser uma forma de meditar, né? Porque você não está pensando exatamente na conta que você vai pagar. Mas, enfim. Agora, mudando um pouco de foco a respeito do treino e dos esportes, como a gente está falando aqui do tempo, e agora você na faculdade de nutrição, o que hoje você já vê como verdade e que até algum tempo você achava que podia ser uma verdade? O que mudou para você? Daquilo, por exemplo, qual o tipo de alimentação ou qual o tipo de comportamento que você, antes da faculdade, você percebia que era uma verdade absoluta e que com a faculdade você viu que isso foi por água abaixo? Eu acho que, para mim, eu entrei na faculdade com a crença que certos alimentos engordavam, que ele tinha uma propriedade, alguma coisa química, não sei o que, não entendia nada, que alguma coisa engordava. Então, um brigadeiro engordava. E eu acho que com o tempo para mim isso já caiu no conceito que é nada isolado engorda e nada isolado emagrece. Então, eu escutava muito que certos alimentos emagreciam, aqueles sucos verdes, eu achava que era... Nossa, que é isso? Eu achava, nossa... E desintoxica, e limpa o fígado. Exato. Então, eu achava aquilo, nossa, então, aquela pessoa está fazendo a dieta detox, não sei o que, achava que suco verde, aí foi passando o tempo, eu falei, não, gente, ok, você quer tomar suco verde, você toma por preferência, porque é bom, porque é gostoso, mas não tem milagre, não né? tem milagre, sabe? Você está consumindo fruta, verdura, na forma de suco, mas não vai fazer nada no teu fígado. Você sabe, eu não tomo suco. Eu como comida, bebo água, mas não tomo suco. Eu prefiro mastigar, inclusive depois a gente vai falar a respeito, né, dessas questões, mas
não tem milagre, né? Não Na tem. verdade, não tem milagre. É a mesma coisa que fazer abdominal e vai tirar a pochete. Ah, Não tira a pochete. Né? A gordura daquele lugar, ela não, sim. né? Ela não vai... O exercício não vai tirar a gordura daquele lugar, Ele né? vai de uma maneira, mas ele vai tirar do lugar primeiro que ele tem mais necessidade. Ele vai tirar a gordura para virar a energia. Mas isso daqui também é um outro assunto, Sim, né? mas é aquela coisa, eu entrei achando que suco verde era milagroso, achava Ovo. Nossa, Ovo não, a gente não podia comer ovo, né? Ovo era... ovo aumenta o colesterol e não sei o quê. Era bem... Abacate. Ai, abacate, não sei o quê. Eu vou te falar, tem coisas assim ainda um pouco ancestrais, que era coisas assim, não podia comer manga com leite. Mas sabe né? que tem um contexto histórico dentro Tem. disso. Você viu? Eu também vi dos escravos. Você viu que interessante? Eles falavam para os escravos não comerem a manga. Porque o leite era caro. Porque o leite era Que caro. coisa, né? Que coisa absurda. Mas imagina, tinha aqueles mitos, né? Sim. Que mulher menstruada não podia lavar o cabelo, não podia comer abacaxi. E outro dia, estou falando outro dia, há poucos meses, eu estava, enfim, em algum lugar qualquer e alguém da família estava resfriada. E aí alguém falou que não deveria se comer peixe porque essa pessoa estava resfriada. Enfim, não sou eu que vai falar que isso não procede, mas que a gente fica espantado. Você fica com vontade de falar. Mas o tal negócio, né? O que a gente... Se vier me consultar, eu vou falar aquilo que com alguma base naquilo que a gente aprende na bioquímica, né? Exatamente. Porque é muito mais complicado. E tem essas questões, né? O que é e o que não é proibido. Na verdade, ninguém vai para o médico ou para um nutricionista, principalmente, ou para um nutrólogo, se você está com problema de peso, ou para ganhar ou para perder, e a pessoa vai falar para você, o profissional vai falar, olha, come com moderação. Não vai comer com moderação, senão ele não precisa ir para o médico pagar para ouvir que tem que comer com... Todo mundo sabe que tem. O problema é que você já está indo com uma carga enorme, já está indo com problemas que são particulares, ou não, ou questões, não são problemas, mas são questões. Aí o médico vai te falar, não, come com moderação, sabe? Aí dá o segredo. O segredo está na tua vida, cada um sabe do seu segredo. Aliás, segredo a gente não conta para ninguém, né? Não, segredo é uma coisa pessoal, uma coisa... Então, isso vale muito para propaganda de álcool, né? Que vai estar na televisão, né? Beba com moderação. Na verdade, o fabricante quer que você tome muito álcool. Mas ele vai colocar porque ele é obrigado. Agora, você falar para o teu paciente, olha, come com moderação... Tem engraçado que você estava falando disso hoje na aula. Era uma matéria sobre doenças pulmonares, toda a parte das doenças assim hospitalares graves, uma coisa assim. E a professora falou que assim, dá muito por fumo, se eu não me engano, era efizema pulmonar. Dá muito por pessoas que fumam, tabagistas. Ela falou que, assim, no cigarro você tem a foto do dano que o cigarro causa, mas você acha que a pessoa vai lá e seguir isso? Para quem tá, e adianta falar, eu fui fumante muitos anos. Não adianta falar para quem fuma, olha, para de fumar. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente pretende aqui no podcast, é não ter nenhum tipo de punição. É só em vez de você tirar alguma coisa, a gente vai propor para vocês colocar alguma coisa na rotina. É mudar essa rotina com alguma coisa que você possa colocar e não tirar. Porque quando a gente falar, a gente vai ter que fazer uma dieta, ou você tem que parar de beber, ou tem que parar de fumar, ou tem que fazer alguma coisa. Eu acho que isso já é uma punição para quem está passando por uma questão de decisão. E a decisão é no teu tempo, não é nem antes e nem depois, é o tempo teu. Você vai decidir o quanto que vai ser isso, né? Exato. Então, não adianta você chegar para dizer, o cigarro... Todo mundo sabe que o cigarro faz bem. Mas para quem fuma, o cigarro só faz bem. Só faz bem, quero dizer, naquele momento está dando um alívio para a pessoa que não consegue parar de fumar, ou que não consegue parar de beber,
ou que não consegue parar de comer bolo. Vou- Não me dá um pedaço de bolo. Eu Me não dá quero, Me dá um Eu- pedaço de bolo, eu tô É. precisando, eu tô na TPM, não sei o quê. Eu quero o bolo inteiro, sabe? Pão de queijo não me mostra aquilo. Eu tenho problemas com pão de queijo. Adoro pão de queijo, adoro bolo. Então não adianta, Eu tem que tenho- comer 2. Não quero comer nenhum. Para comer 2, não me dá. não me dá. Eu não quero. Eu quero comer o quanto eu quiser. Eu prefiro não comer nenhum. Agora, falar para mim, você só pode comer. Não é bem assim. Eu lembro que tinha também aquele do Yakult, aquele mito do Yakult que se você não pode tomar mais de um. É porque fazia mal. Umas umas coisas. Nossa, tem muita coisa. Né? Se a gente Muita for coisa. parar para falar. Não. O que eram as dietas Nossa. restritivas, né? Que você teria que parar. E fica, claro, a gente sabe das calorias, né? Isso também, eventualmente, a gente vai explicar mais ou menos como é que é isso, né? Mas é o que você pode, o que você não pode, o que você Sim. deve. Né? É muita. Eu lembro que eu era pequena e surgiu aquela dieta do Atkins, doutora. Nossa, todo mundo fazia. Todo mundo fazia, era livro do Atkins, era não sei o que do Atkins. Minha mãe começou a fazer a dieta do Atkins e eu lembro que, nossa, eram umas coisas assim, o alimento proibido, o alimento... Mas você está falando disso, você sabe que dentre todas essas dietas da moda, eu acho que uma que permanece, que eu acho que é a mais... Estou falando a mais coerente, dentro de uma coerência, é o Vigilantes do Peso. Que eu acho que ela é a menos restritiva. Sim. E ela é menos... Ela não fala tanto da moda, né? E isso é uma coisa importante, né? Todas essas informações que a gente recebe tão fácil na internet, no Instagram, com dietas milagrosas. Você come 5 tipos de fruta que você vai viver eternamente. A questão do ovo é super importante, porque a gente falava antigamente que não podia comer ovo. Só que, assim, para as pessoas, principalmente para aquelas que treinam, e principalmente para as mulheres um pouco mais velhas, a gente tem que comer uma quantidade de proteína muito grande. Então, você acaba comendo mais ovos para poder bater essa meta. Mas isso também é uma questão para a gente discutir depois a quantidade de proteína que a gente pretende bater e a meta de proteína. É que também tinha uma questão, é que agora o preço do ovo subiu também, né? Mas é verdade. O preço do ovo subiu, porque o ovo era uma proteína muito barata. E isso é super importante, porque a gente sempre fala daquilo que você deveria comer, né? Qual seria a comida ideal. Mas quando você tem que passar também pelo tempo que a pessoa tem para preparar essa comida, o dinheiro que ela pode dispor e a disponibilidade dela e o gosto dela também, né? Porque a comida também é uma questão de prazer. E é importante esse negócio do ovo, né? Porque é uma comida tão saudável. É saudável, é fácil de fazer. Fácil de levar. Exatamente. E é barato, né? Continua sendo barato. Mas é basicamente isso. Então, se nunca é cedo demais e nunca é tarde, o que a gente pode pensar a respeito disso? O que está faltando para a pessoa começar ou para ela reiniciar ou para ela entender que isso é importante? Porque, para mim, o inegociável é você manter a sua autonomia por mais tempo, pelo maior tempo possível. Porque envelhecer, todo mundo vai. Mas a autonomia de você poder ir e vir e não depender... De ninguém. Não depender de alguma... Porque eu acho que a gente vai acabar em alguma situação dependendo de alguma ajuda. Mas por que a gente fala que nunca é cedo demais? Quer dizer, quando que você deve começar a se cuidar para que você possa promover esse tipo de poupança? Porque você vê os jovens hoje que trabalham tão bem e começam a trabalhar de outra forma, né? Que tem muito mais... tem outras oportunidades e se percebe diferente no mercado de trabalho. E hoje eles têm uma visão de uma poupança financeira para que eles possam ter autonomia no futuro, uma autonomia financeira. Mas
E autonomia de saúde? Como é que, onde que entra, né? Onde que entra isso, né? Por que nunca é cedo demais? Porque se a gente fala de autonomia e a gente pega hoje uma criança pequena, a introdução alimentar das crianças, né? Que você pega que anteriormente as crianças ou mamavam no peito, enfim, depois elas começavam com a frutinha raspada. Diferente consistência, diferente. Totalmente diferente. E a gente aprende hoje na faculdade aquele outro método onde você dá a comida em pedacinhos. E deixa a criança mexer, deixa a criança... E não necessariamente um purê, ela vai sentindo o gosto. E a partir daí, a gente está falando de um bebê, né? Com 6 meses. E a gente já está falando de autonomia, né? Exato. Um bebê. Isso é autonomia, isso é independência, isso é saber e poder já dar uma alternativa de poder escolher, né? Até aquele momento, falando em criança, da criança começar a comer sozinha, pegar no garfo. A autonomia dela saber comer sozinha. E funciona, né? E tem funcionado. Diferente, porque eu estou te falando de 30 anos, eu vejo hoje as crianças pegarem na mão aquele pedacinho de comida e pegar a comida em pedacinho e ver a cor e ver a textura. Eu acho isso bárbaro, né? Eu também acho, assim. Porque você não... E também, quando a gente começar a falar realmente das dietas, e a gente vai ver como que isso atinge o organismo de outra forma, ou a comida em pedaço, ou a comida batida, ou um purê, para que tipo de resposta o teu organismo dá para cada tipo de preparação. Mas eu acho que o mais importante disso é você ter autonomia. Sim. E se a gente fala de criança que mesmo sem dente já começa a sentir a textura e ter a movimentação, para o mais velho, para o idoso, também é importante que ele mantenha esse tipo de movimentação para que ele consiga manter, por mais tempo possível, a condição dele poder se alimentar com gosto, né? Porque você vai, assim como a criança, né, o bebê, ele vai aprendendo a sentir o gosto e a textura, o idoso vai perdendo a capacidade de sentir o gosto, de sentir a textura, até pela água, né? Até a intolerância a uma água. Por isso que, né, a questão do suco como detox ou como milagre não deve ser usado, mas para o idoso pode ser uma forma muito boa de alimentação, né? De alimentação e de sustento, né? Sim. Esse tipo de coisa. E a gente vê isso muito na faculdade. A gente vê que o idoso também ele pode ter muita dificuldade de engolir, então... É verdade. Às vezes você tem aquela coisa que eles falam que é disfagia, então, enfim, o idoso vai perdendo a autonomia certo tempo. E eu a gente tem essa matéria, eu acho que eles dão uma pincelada, assim, com essa coisa do idoso, mas a gente vê que o idoso, às vezes, ele parece uma criança, ele se torna uma criança. Exatamente. Exatamente. Né? E é justamente esse tempo que a gente está falando, né? Se isso deve acontecer, e a gente deve pensar que a velhice, né, que a idade, o decorrer do tempo, não é necessariamente uma doença, mas é só o passar do tempo. O envelhecer não vai significar que você vai adoecer. Você vai só envelhecer. Tem todos os ônus do envelhecimento. Não é bom envelhecer, não dá para falar que é bacana, tá velho. Não é nada bacana. Bacana é ter saúde, ter disposição e ter vontade. A gente vai perdendo, infelizmente vai perdendo. Eu vejo muito assim, aí você vê, por exemplo, a minha avó, ela faleceu com 92 anos, foi perdendo a autonomia.
Mas eu me lembro dela, estava Ela ótima. estava ótima, Mas com 92, estava ótima com 92 anos. Mas foi perdendo autonomia e era a coisa que ela menos queria, perder a autonomia. Ela falou, vocês não me colocam em casa de repouso, vocês não me coloquem em enfermeira, vocês não me colocam em nenhum lugar. Eu quero morar na minha casa, assim. Aí ela foi. E aí, estudando, a gente vê que às vezes o idoso vira, que nem eu falei, às vezes vira uma criança de novo. E aí sim, acho que você pode abrir várias concessões para dar o máximo de conforto possível para essa pessoa. E não, você não precisa facilitar a vida do mais jovem como se isso fosse uma necessidade. Não é. Eu acho que quanto mais cedo você começar a se perceber e a sua necessidade de você ter os inegociáveis, que é você ter autonomia financeira, mas tem que ter a sua autonomia física, pessoal, quanto mais cedo você puder, melhor. Acho que pode dar uma parada. Por que você estava filmando? Backstage. Não. Tá. Backstage. Tá. Não, mas essa questão da autonomia é bem importante a gente tocar nesse assunto. Porque eu tenho uma questão muito séria com alimentação, né? Claro. Pula. Eu tenho uma questão com esse pedacinho que eu falei, questão muito séria, tem que pular. A minha questão com a alimentação é que eu pretendo a alimentação mais básica possível. Eu acredito que aquela comida de verdade, a comida feita em casa, o arroz e o feijão, o bife, o frango, o peixe, o ovo, a salada, a fruta e a água, eu acho que isso deve quase que praticamente bastar. Se você tem esse hábito de você comer uma comida de verdade, isso, claro, a gente escuta isso tanto, e comer essa comida de verdade, em qualquer refeição, em todas as refeições, você já tem aí um caminho para você ter essa qualidade de vida de alguma forma assegurada. Claro, a gente está falando de pessoas saudáveis, de pessoas que tenham uma qualidade de vida bacana, que possa te permitir, com isso, melhorar e ir para frente. Agora, é claro que a indulgência de comer o doce, de comer o bolo, de comer, sair no final de semana, de beber, isso, sabe, é questão de cada um. Mas não pode ser, não deveria ser uma regra você entrar no mercado e comprar uma comida pronta e fazer disso o teu almoço do trabalho porque eu não tenho tempo de levar. Isso, para mim, é não. Se tem coisa que eu falo, o resto eu acho que tudo, olha, vamos ver o que dá para fazer. Mas o inegociável para mim e para quem eu possa atender é comida industrializada, é não. Eu acho que é assim, eu vejo que existem os industrializados do bem, que é aquela coisa, o leite, as coisas, você tem os industrializados do bem, aí você vai naquela classificação ultraprocessados, altamente processados, que você tem realmente alguns que te facilitam a vida. E eu acho que assim, é tudo questão de... O congelado é ótimo. Sim. A comida congelada pura, ela é ótima, sabe? Agora, o que eu acho que comida boa é a comida que estraga. A comida que está na geladeira, você compra o que está na geladeira. O que está fora da geladeira, tem que olhar a embalagem, tem que aprender. Aliás, as embalagens deviam ser um pouco mais claras. A gente, na escola, a gente até entende, né, de ler uma rotulagem, mas é uma linguagem praticamente inacessível. Você vê agora, por exemplo, em rótulos de países como Estados Unidos, México, você vê que, por exemplo, tem aqui excesso de gordura, eu achei isso muito legal, assim, para falar a verdade. Porque o que acontece? Quando você entra no mercado e você compra um produto que está escrito menor teor de sódio, menor teor de gordura, mas em relação a quê?
sabe, se você está falando de ser maior ou menor, você tem que ter uma referência. Referência. E não tem. A Ele gente- é menor do quê? Uhum. Qual que é o padrão que está sendo colocado? Eu acho que assim, às vezes coloca a medida em gramas, então 100 gramas daquele alimento tem tal de açúcar, tá? Mas você não sabe qual é o ideal. Você não sabe qual é o ideal e às vezes é um alimento, alguma coisa, a dieta que se baseia é a dieta de 2.000 calorias. Mas tá. E esse negócio do açúcar, Mas desculpa te interromper, Uhum. mas 2.000 calorias, você é mais jovem do que eu, você é maior, mais alta do que eu. 2.000 calorias para você não são as Sim. mesmas 2.000 calorias para mim. Uhum. Então, como é que se faz isso se não tem um entendimento? Aí entra novamente a questão do tempo. Tem que investir no teu tempo para entender o que você faz. Porque, na verdade verdadeira, a gente vai atrás de tudo que a gente quer saber. A gente vai atrás do creme que é melhor, o produto melhor, ou do cabelo, ou quem está falando, quem está dando ordem no Instagram. Agora, para você ler a respeito, para você saber a respeito daquilo que você está comendo e bebendo, basta estar na prateleira e tá bom? Sim. Não é assim. E tem Quer dizer, não deveria ser. E tem toda uma estratégia, assim, por trás, que é... Eu converso muito com uma amiga minha que ela faz publicidade e propaganda, que é o posicionamento do produto, né? Então, às vezes, o alimento que é mais interessante, o pessoal vai posicionar mais para frente, ou vai posicionar mais para trás. Então, tem toda uma questão também de como ele é divulgado. E nós, como nutricionistas e como somos profissionais de saúde, a gente está andando exatamente na contramão da indústria. Quer dizer, se a indústria escutar que um nutricionista está falando, olha, não consuma esse produto que eu estou gastando milhões para colocar numa prateleira e ter esse destaque, você fala, poxa, quem são elas para falar? Mas somos nós que estamos aqui falando que esse tipo de produto tem que ser pensado e repensado. Né? Você tem que disponibilizar o teu tempo para se cuidar. E não é só passar o creme da moda ou comprar a bolsa da moda, enfim, tanto faz. É tão importante, né, você saber que o teu organismo, você está o máximo, aquilo que você está ingerindo, né? É o que você tem que fazer. Isso também é inegociável, né? De você dispor do teu tempo para entender o que pode ser de fato melhor para você. Então, basicamente, o que a gente está conversando e é aquilo que a gente vai continuar conversando é a respeito de todas as possibilidades que a gente tem. Então, são as possibilidades que o tempo nos oferece. E não estão falando do tempo se você é jovem, se você é mais velho, se você é muito mais velho, se você se sente de alguma forma que você não pode ou não deva começar ou reiniciar ou se adaptar a alguma outra situação. Basta que o tempo seja o teu, não é nem antes e nem depois. É o teu tempo para você definir o que vai ser bom ou o que vai ser não tão bom para você. E eu acho que é o mais importante, que eu acho que o que a gente quer passar aqui não é só questões do bem, é aquilo que também não vai te fazer mal. Sim, porque eu acho que é tão importante aquilo que vai te fazer bem quanto aquilo que não vai te fazer mal. É realmente tudo uma questão de tempo. E o tempo é seu. Você faz do tempo aquilo que você quiser. Você é independente para determinar o que você quer fazer do seu tempo. É a única coisa que é teu de verdade, né? Porque o resto você não tem, né, poder. Mas agora eu acho que para o próximo episódio, eu acho que a gente podia falar. Maravilha. É isso, né? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até.